3 recordes em um evento. O segundo Campeonato Pan-Americano de Assadores Ancestrais entrou para a história e hoje o chefe Didagre conta tudo sobre os bastidores e os melhores assados da América Latina. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen economizar na conta de luz ficou fácil. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação, vem para a Ubra. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos iniciar o Poder RS de hoje com o já tradicional recado do BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Olha só, pessoal, um evento que ficou na história, a maior linguiça do mundo, o maior carreteiro do mundo e os melhores assados da América Latina foram servidos aqui do lado, em Esteio. O segundo Campeonato Pan-Americano de Assadores Ancestrais foi um marco cultural e gastronômico que recebeu delegações de mais de 15 países. E hoje eu recebo o responsável por tudo isso, nosso amigo e parceiro aqui, o chefe Didagre. Ele que é campeão mundial de churrasco, era campeão latino-americano, que é campeão, sempre fica com o título. Tá aqui, ó, tá mostrando, já pode abrir a câmera, já tá aqui mostrando o cinturão de campeão, mas agora ele passou o bastão para uma equipe aqui do Rio Grande do Sul. A gente vai saber tudo sobre o que aconteceu em Esteio. Bem-vindo de novo ao Poder RS. Muito obrigado, Orestes, obrigado aqui à Ubra, a todos que vão acompanhar esse trabalho nosso aqui. E foi um acontecimento, meu irmão, foi bacana demais. Tanto é que tu tá vindo aqui uma semana depois, é a primeira entrevista dada na imprensa, porque faltou voz, é isso? Uma semana inteira? Sim, foi muito intenso, eu recuperei a voz faz 2 dias. Foi um evento onde a gente programou tudo, mas obviamente foi muito grande, né? Dentro do que a gente aguardava, óbvio, mas muito trabalhoso, porém para nós foi um prêmio, foi muito legal poder executar tudo aquilo e não poderia ser diferente. O primeiro veículo de comunicação que eu venho é aqui, com muito carinho, me sinto em casa, volto a falar isso, né? Estou em dívida, mas vou pagar, o meu programa logo vem pro ar. Boa. Já tem umas coisas bacanas aí que a gente gravou, mas depois a gente fala disso. O segundo Pan-Americano foi um marco. Foi um marco. Sabe o que é mais impressionante? Lá no domingo, né, depois daquele carreteiro, que depois nós vamos falar um pouco mais em detalhes, né, como é que aconteceu a elaboração do maior carreteiro do mundo, estava conversando com várias delegações do México, República Dominicana, pessoal aqui, né, os chilenos, os uruguaios, os argentinos, e todo mundo dizendo que foi o melhor campeonato de churrasco que eles já participaram. E tinha gente muito experiente. Os nossos gaúchos aqui, sábado encontrei o Luxo do Gaúcho, lá no Golden Lake, estava um evento com o chefe Felipe Bronze e o Luxo do Gaúcho estava ainda emocionado. Ele disse: Orestes, o que a gente fez aqui não tem igual no mundo. E todo mundo está dizendo, os assadores que participam de vários campeonatos, que aqui foi a melhor organização. E esses campeonatos são muito bem organizados sempre. Mas aqui, assim, ficou num patamar muito superior. Então, assim, antes de qualquer coisa, parabéns pela ousadia, pela coragem e aí pela realização diária, né?
nas primeiras horas de todos os dias, chefe, já estava lá, já estava no Parque Assis Brasil. E era o último a sair também. Então deve ter dormido pouquíssimas horas para tudo dar certo. O prêmio está aí, não só esses 3 recordes nacionais, mas assim, o reconhecimento de todo mundo, dos competidores, do entorno, de quem visitou, que foi um grande, mas grande mesmo, e um evento histórico. Sim, o que você falou, eu era o primeiro a chegar, o último a sair sempre. O projeto foi gigantesco, alguns me chamaram de doido, disseram, cara, isso não tem como executar. Eu falei, a gente vai executar e vai ser sucesso. E aqui agradecer ao Luxo, a toda a minha equipe, em nome do Léo que está aqui, eu saúdo a toda a equipe que trabalhou incansavelmente para que tudo aquilo acontecesse. Os patrocinadores, foram muitos patrocinadores, muitos expositores, você vê, a gente tinha uma feira de mais de 1.200 metros de expositores, então tudo andou junto. Houve uma sinergia muito grande, Orestes. E eu que já fui para eventos de churrasco no mundo todo, posso dizer com toda tranquilidade, foi um evento diferenciado. Porque a gente conseguiu organizar cada setor. Cada um era responsável por uma área. E eu fazia a curadoria disso tudo. E as pessoas que eu peguei foram escolhidas a dedo, tá? Pessoas altamente capacitadas. Então, isso fez o diferencial dentro desse evento e que colocou o nosso churrasco gaúcho, que é ancestral, em outro nível. Eu garanto isso para ti. E colocou nas manchetes do mundo inteiro. Do mundo. Nós fomos o assunto mais falado do sul do país. Tivemos entre os 10 mais falados de todo o Brasil. Na América Latina não teve onde não viram o nosso evento. Saímos em rede nacional em todas as grandes emissoras, inclusive aqui com vocês também. Agradeço a Cultura. TV Cultura também. Uma matéria fantástica da Cultura. A Cultura é muito, ela é muito séria na publicação dela. Eu achei muito legal que ela tratou de tudo. A questão dos rankings, falando da Expo Leite, da FenaSul, porque não era só eu, o chefe Edi Dagre, ou só o Pan-Americano. Foi um conjunto, e o prefeito Felipe aí merece, Felipe Costela merece uma saudação, porque ele foi muito inteligente, ele pensou em tudo, vai ser a Multifeira, o Pan-Americano, a FenaSul e o Expo Leite. Isso tudo juntou, e eu vi a tua matéria e você foi muito feliz na tua colocação, virou sim, não sei se uma mini, mas virou quase uma Expo Inter. Quase uma Expo Inter. Então, e essa é a ideia, fomentar o parque nesses períodos que... No mês de maio, né? Pô, que estão em baixa, né? E o momento em que a gente fez isso, pós um ano da reconstrução do Estado, a panela da reconstrução, a resiliência do povo gaúcho, foi emocionante. Foi. O momento em que todos se juntaram ali, pararam com as apás, com as enxadas ali que estavam mexendo aquele carreteiro e cantamos o hino rio-grandense, não teve quem não se emocionou. Porque ali passou um filme na minha cabeça desde quando começou todo o problema das enchentes e eu fui, você sabe disso, eu recebi mais de 70 carretas. A gente não gosta de estar falando sobre isso porque não é para aparecer, a gente fez isso para ajudar mesmo. E, puxa, me passou um filme na cabeça, cara. Desde os meus colaboradores que foram atingidos, aos amigos, aos locais que a gente viu. Então, eu acho que aquilo ali foi um marco. Foi, com certeza. E todos esses troféus que a gente tem aqui hoje representam exatamente isso, a força do gaúcho, a força do nosso povo e uma forma de agradecimento a todo o Brasil ou a todos que colaboraram com esse momento que o Rio Grande passou. Vamos lá, vamos pegar aqui os 3, então são 3 troféus do Ranking Brasil. Maior linguiça, está aqui ano 2025, RS Brasil Prosa, chefe Edi Dagre, maior arroz carreteiro. E aqui um que nem era esperado, não, né, esse aqui. Né, como é que era o nome dele? Eu entrevistei ele, do Ranking Brasil. Não, o Kadari. O Kadari disse o seguinte, olha, essa aqui, passando no segundo dia, ele já me disse, vai ter um terceiro recorde aqui que não estava programado. Qual que é? Maior evento de churrasco do Brasil com técnica ancestral. Essa foi a novidade, pelo que ele viu ali no evento. Relembrando, para quem não sabe, o que é a técnica ancestral? É ao redor do fogo? Isso, a técnica ancestral onde a gente utiliza a brasa para o assado, ou uma grelha,
ou um gancho, um espeto, mas na brasa. Se fosse contemporâneo, a gente estaria trabalhando com pit smokers, com defumação, é um pouco diferente. Então, o churrasco contemporâneo e o churrasco ancestral, que é a nossa raiz, é o nosso churrasco raiz, o costelão ali espetado, assando ele inteiro, direto na brasa, a gente utiliza lenha, então isso foi muito interessante, muito bacana. Aquelas parrilhas que estavam ali, que foram usadas pelos competidores, ela é algo único que foi feito para cá ou ela é padrão dos campeonatos? Nós tornamos ela um padrão. Ah, certo. Ela vira um padrão a partir Porque ela é espetacular, ela tem um espaço, ela é muito fácil, né, de manusear, não é tão grande, ela é retangular, mas ela tem um espaço para todas as proteínas, inclusive um espaço ali para fazer os molhos. Isso aí. É incrível. Ela tem uma base onde você puxa a brasa, trabalha a panela, né? Você tem toda a base para um animal, para fazer um animal inteiro, ou então um costelão. Você tem a grelha e a sobregrelha, e você ainda consegue trabalhar o gancho ali com o frango inteiro, com qualquer outro tipo de assado. O pescado, você consegue trabalhar na grelha, ou então com uma grelha auxiliar. Ficou muito completo aquilo ali. E deu muito certo. Então, isso agora passa a ser regra, inclusive para o Mundial o ano que vem. Bom, vamos lá. Vou confessar uma coisa aqui. Eu achei que aquele carreteiro não ia chegar no ponto. Eu sabia que ele ia ser feito, que ia ser o maior carreteiro do mundo. Agora, no ponto certo do carreteiro, inclusive membros da sua equipe, ninguém estava acreditando que isso seria possível. E aí, para surpresa de todos, acho que menos para ti, deve ter sido um alívio, né? Ficou um carreteiro no ponto mais do que perfeito. Parecia que ele foi feito numa pequena panela de tão certo que ficou o ponto do carreteiro. Como é que foi chegar a isso? Foi uma surpresa para ti também, porque nunca foi feito. Foi uma grande inovação. Então, estava na cabeça como se fazer. Agora, quando tu vai na prática, é outra história. Conta um pouco esse bastidor. Bom, os bastidores foram assustadores, porque a panela chegou na sexta-feira. No sábado, eu curei a panela. Quem trabalha com panelas grandes sabe como funciona. Você tem que curar a panela. Por ela ser uma panela de aço carbono 1020, é um aço mais maleável. Então, eu tive que curar ela com banha de porco. Curei ela num dia antes. A chaleira, que é a maior chaleira do mundo também, que está na panela que a gente produziu, eram exatos 4.000 litros. Mas esse cálculo ainda não era perfeito. Será que os 4.000 litros daria? Será que não faltaria água? Porque se faltasse água, não tinha tempo para colocar. Sim. Então foi... Vai esquentar onde, né? Não tinha mais tempo. 500 litros, não dava, 1.000 litros. Não dava. Só que, cara, por mão de Deus, eu tinha um contato muito forte com ele, porque a gente tinha combinado de fazer isso juntos, sabe da história. Eu contei no primeiro programa aqui. Foi um desafio muito grande. Começamos às 3 da manhã. O molho, 1,5 toneladas de molho, as carnes, a gente picou tudo 2 dias antes. Começamos por fazer todos esses pré-preparos, o mise en place, para estar tudo pronto, tudo em latas atóxicas, a gente cuidou, tinha o tempo inteiro uma nutricionista cuidando todas as boas práticas, a gente tomou todos os cuidados, entendeu? E aí, 3 da manhã a gente começou, eu comecei a fazer cálculo. A hora que eu comecei a selar a carne, que era muita carne, era mais de 1 tonelada só de carne, fora 1 tonelada de bacon em calabresa. E a gente começou a selar aquilo, eu comecei a fazer conta. Eu falei, bom, 3 da manhã. Eu até às 9 eu tenho que estar com tudo selado. Orestes... E as carnes foram seladas no panelão? No panelão, tudo selado. É minha receita. Tudo com charque. A gente usou charque, calabresa, bacon e a carne de acém, que ficou muito macia, você viu? Ela quase desmanchou ali. E aí isso tudo, quando a gente começou a selar, eu falei, 9 horas eu tenho que estar com tudo selado, para 10 horas eu tinha que deixar aquilo fazer o molho, agregar aquele molho todo que eu fiz. Pô, deu 10 horas em ponto, eu já estava com o molho já estava fervendo, aquilo já estava perfeito. Eu comecei a fazer o meu tempero, que ali foi páprica doce, páprica defumada, pimenta calabresa, pimenta de reino, 25 quilos de sal, tá? Açafrão,
Por isso, às vezes, o cara olha aquela filmagem lá de cima e vê aquele vermelhão na panela. Aquilo já era tempero. Então, 10 horas eu coloquei, 10h30 eu entrei com arroz. Eu entrei com aquele arroz e aí sim, você viu a trabalheira. Em cima da carne ali de todos os temperos. A gente começou a mexer, tinha que trabalhar o tempo inteiro para que ele não grudasse, né? E não grudou. Até o final, a gente serviu a última panelinha lá que veio um pessoal buscar, não grudou nenhum pedaço do carreteiro, não queimou nada. Esse arroz ficou 1h30 ali. Eu tinha que servir meio-dia, era o combinado. 10 para meio-dia, ele estava naquele ponto que você viu. Ele ficou pronto. Perfeito. As entidades já estavam ali, todos levaram. Quando eu vi que aquele ponto estava correto, que tudo fechou, o sabor estava magnífico. Parecia o carreteiro que eu faço em casa, entendeu? A cebola, o alho, o manjericão, todo aquele mix de temperos que a gente fez agregou perfeitamente. Nada destoando. Nada. Sabe, um equilíbrio Isso. impressionante. Ficou um alimento abençoado, de fato abençoado, entendeu? E aí sim, aí veio aquele alívio, porque era muito fogo. Nós usamos uma carreta de lenha. Foram 20 metros cúbicos de lenha. Quem trabalha com fogo sabe o que é isso. Uma coisa é colocar gás ali, regulando no gás. Não, a gente fez na lenha. E aí eu preciso agradecer o André e o Tuti, que foi quem ficou no fogo ali comigo, e eles coordenavam, e eu o tempo todo dando as instruções, acho que você viu lá, você estava por lá, você viu, entendeu? Os meninos foram gigantes, cara. A hora que terminou, que a gente colocou a água, tirou aquele... A hora que eu abri toda a água, que caiu a última gota de água. Eu não tinha mais uma gota de água ali. Ficou perfeita a quantidade de água, a quantidade de arroz... O quantitativo que a gente serviu, não sobrou nada, foi exatamente tudo entregue. Cara, eu me senti de alma lavada, de verdade, porque muitos me chamaram de louco. Disseram que era impossível fazer um carreteiro naquela proporção. O Gugu Nader esteve aqui me ajudando, você conheceu. Ele já fez muitos carreteiros, ele fez 101 panelão de arroz carreteiro. E a hora que ele chegou ali às 3 da manhã, ele olhou a panela e falou: Ed, isso aqui tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado, porque é muito grande, cara. A tua panela dá 5 panelas das minhas, e a minha é a maior do mundo. Sim. Eu falei: Gugu, vai dar tudo certo e a gente vai fazer. E ele foi um guerreiro junto. E uma inovação, né? Em geral, as panelas são redondas. Redondas. A tua panela era retangular. Retangular. Por quê? Porque, primeiro, para que a gente possa agora transportar isso para outros locais, como eu já tenho vários eventos fechados. Facilita a logística, bota numa carreta e vai. Isso. E hoje, entendendo ali, a gente que já trabalhou com ela, agora entendendo, teria que ser assim. Ela redonda seria um trabalho muito maior, a logística maior, o peso daquela enxada ficaria muito grande, tudo de inox, você viu que eu fiz tudo de inox, entendeu? Então, a gente acertou em tudo, irmão. Por incrível que pareça, com toda a humildade do mundo, eu posso falar aqui, teve o dedo de Deus, não é possível, porque deu tudo certo, tudo correto, saiu no ponto que eu queria. Não teve ensaio, não teve nada, o ensaio foi ao vivo. Não, e aí isso é legal, tem momentos que a gente tem que provar pra gente mesmo que a gente é capaz, entendeu? E eu sei o quanto eu já estudei, o quanto a gente Eu ia te perguntar isso, de onde é que veio o conhecimento para fazer uma inovação como essa? Sem cara, receita, sem fórmula pronta, sem nada? É a minha receita, né? A minha cozinha ela é descomplicada, ela não é uma cozinha complicada. Eu só faço com carinho, eu sempre digo isso. Isso é quase que uma alquimia. Você pode pegar 5 cozinheiros... Vamos ver mais aqui, ó. Vamos ver mais aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo que a gente está falando agora, tá aí, e é importante que a gente deixou as pessoas imaginarem um pouco, agora tá aqui, ó. Você tem noção do que tem de alimento aí, cara? Eu fui embora lá do parque, chefe, às 4 horas da tarde, eu tinha outro compromisso. Ainda tinha arroz nessa panela. Eles vieram ainda buscar tinha gente na o fila. último quantitativo. E eu queria que tu explicasse tecnicamente uma coisa que me... Olha o tamanho da colher, olha ali a colher. Um guindaste teve que erguer essa colher. Isso. O que eu ia dizer é o seguinte, presidente do RS Brasil Prosa, nosso campeão mundial, todo esse arroz que está aqui
foi sendo tirado aos poucos. Isso. Né? E depois que a panela foi esvaziando, ele ficava em blocos de arroz, Isso. como se faz uma paeja. Isso aí. E aí, sempre que se tirava, olha, 4 horas depois de tirando esse arroz, ele ainda estava quente. Muito quente. Por que isso acontece? Não, deixa eu te contar que a panela estava quente às 10 da noite. Às 10, como ela tem uma parede de 6 milímetros, isso é muito grosso. Muito. Esse aço, até ele esfriar, já que ele estava com toda essa base quente, porque o arroz não esfria, né? 10 da noite ele ainda estava quente. Então, e a gente foi controlando o fogo. Então, eu fui diminuindo o fogo da primeira base onde a gente foi servindo e aumentando nos outros pontos. Por isso, de ela ser retangular, fica mais fácil também. Sim. Que eu consigo trabalhar o fogo. Claro. Isso foi uma estratégia que deu muito certo. Talvez se ela fosse toda redonda, eu teria o risco de queimar em algum ponto, porque daí se concentra num local só. Ali eu fui dividindo o fogo, bem como para selar, eu selava de um lado e jogava para o outro. Então eu tinha mais calor de um lado, menos calor do outro. Deu perfeito. Sim, senão ia queimar a carne. Se não queima. Fica sempre com o mesmo calor. Então ficou perfeito, a chaleira ficou perfeito, funcionou muito bem. Aí nós selando as carnes, ó. Era muita carne. Só que a hora que eu comecei a colocar, eu coloquei 3 toneladas de carne, calabresa e bacon, e deu isso aí, deu um fundinho. Eu falei, meu Deus, cara, é muito grande. Entendeu? E quantas toneladas de arroz teve? Foi 2,5 toneladas de arroz, mas tem que fazer a conta que o arroz, ele quase que triplica. Ele fica 2,68 a mais do que um volume. Ele quase triplica. Quase triplica, entendeu? Então, nós trabalhamos aí com 10 toneladas de alimento. Foi 1,5 toneladas de molho também. Foram 10 toneladas de alimento, entendeu? É muito alimento, cara. É muita coisa. Nós já vamos ter novidades aí agora. Claro que ela é redonda aqui também, né? Para não ficar nos cantos, nada. Sim. Né? Então, a parte interna, ela é abalroada, né? Como a gente chama. Isso ajuda, porque você vê que eu consigo bater ali, tá vendo? Ó? Eu vou batendo a carne, eu vou batendo o arroz, ela fica mais... Ó, tem som aqui, inclusive. Isso. Pode deixar o som. Deixa o som, pode soltar o som. Mexendo as carnes ali, a proteína. E a carne Santa Fé, né? Olha a qualidade dessa carne. Olha só. Chefe de Dagre, tu não descansa, né? Não. Então, assim, o que tá... Bom, teve a maior linguiça do mundo também, que olhando esse carreteiro, parece que foi mais simples, né? Fazer a maior linguiça do mundo, que tinha uma grelha que também foi feita, mas foi lá pelo frigorífico Borussia, Isso. né? Que foi, imagina, 87,7 metros. E aí eles trouxeram essa linguiça inteira também, ela Isso. foi sendo... Olha o desafio logístico também. Para montar isso tudo, e aí é que está o diferencial com o Fabiano, e deixo um abraço forte ao Fabiano aqui, ao Osmani, que estava lá conosco, que nos ajudou. A dificuldade da linguiça, qual foi? Acertar o ponto para que ela não furasse também, entendeu? Então a gente conseguiu entregar todos esses 187,7 metros de linguiça assada por igual. Nenhum pedaço dela estava cru, nenhum pedaço passou ou secou, ela ficou no ponto suculenta, Igual, né? Ficou igual. toda por igual. Então, eu acho que aí sim, aí está o grande desafio e aí é onde a gente separa o menino dos homens, entendeu? Porque ali você tem que conhecer um pouco. Você tem que saber o que o fogo está te mostrando, porque o fogo ele te ensina. Fogo de mais atrapalha e fogo de menos falta. O fogo ele tem um ponto que você tem que regular. Acho que esse é o maior desafio, É o né, de maior um bom desafio. churrasco. Sempre é o controle do fogo. Isso. Por isso que é um churrasco ancestral. Isso, e tem um momento em que se torna instintivo, você começa, fica intuitivo a coisa, de tanto que você faz, e eu vou lançar um desafio aqui, eu vou fazer ainda, eu quero fazer um churrasco, ou até mesmo uma linguiça dessa, e quero fazer vendado, para mostrar que a questão sensorial, ela muitas vezes é muito mais forte. Porque você, quando está chegando no parque, você sabia que tinha o carreteiro, por causa do aroma do carreteiro. Claro. Quando eu servi o carreteiro lá, que você provou, você falou, putz, parece o carreteiro da minha avó, cara, isso aqui. Por quê? Porque eu trabalhei todas as questões sensoriais ali. Isso é muito bacana. E isso é a nova gastronomia, tá? A gastronomia agora, ela vem operando exatamente isso. A organoléptica hoje da carne, por exemplo, trabalha exatamente isso, a questão sensorial. A cor, o toque, o sabor, o aroma. Você sabe se uma carne ela tem, se o pH dela está bem regulado ou não,
por causa do aroma dela, entendeu? Então, eu sou um cara que eu defendo isso, eu levo isso comigo e deu certo. E agora tem outro desafio aí. Vamos lá, então, para a Expo Inter, nosso maior evento, né, evento tradicional, maior feira agropecuária, né, aberta da América Latina. Quais são os 2 recordes que tu vai bater na Expo Inter? Expo Inter, primeiro, eu quero bater meu próprio recorde, que vai ser da maior linguiça de novo. Vai ser acima dos 200 metros? Não sei, ela vai ser acima dos 187,7. Eu vou bater o recorde da maior linguiça de novo e vou fazer, prestem atenção aqui, a grande maioria adora. Eu vou fazer o maior mocotó do mundo. Mocotó? Vão ser 5 toneladas de mocotó. Isso não existe, isso nunca teve em nenhum lugar do universo. Nós vamos fazer aqui, vai para a história também, como o maior mocotó do mundo. Na mesma panela? Na mesma panela. Aí dá para usar a mesma panela? Na mesma panela. E vou servir lá no Parque Assis Brasil e de graça. Olha só, de novo, hein? De novo. De graça. Chefe, o que mais que dá para a gente falar de novidade que vem pela frente? Vem muita coisa, tem vários eventos aí, o qual a gente já começou a se organizar. A panela e a grelha gigante são marcos agora que a gente vai estar mostrando em vários locais e cidades. A ideia é primeiro a gente mostrar em locais que foram atingidos pelas enchentes aqui, mostrando a reconstrução e a resiliência do povo gaúcho e depois expandir isso o Brasil todo. São Paulo já me contratou, quer fazer lá um carreteiro gigante. Estou amanhã em Pelotas, quer fazer o maior carreteiro de charque do mundo. Olha só. Já é um spoiler aqui, amanhã eu estou lá com eles. Por ser a cidade que tinha as charqueadoras, tudo, claro. Eles querem operar com isso. Então amanhã eu vou fazer uma reunião sobre isso. E agradecer ao povo gaúcho, agradecer a todos aqui do Multi-RS, da Ubra, que foi parceira também. Levou o Parrigito, que eu dei o nome do cachorrinho. Isso. Que tecnologia bacana. A Ubra é inovadora mesmo. E você, Orestes, com a tua equipe, a gente vê o crescimento que vocês tiveram com essa TV. É algo absurdo, hoje não perde para ninguém. Você chega aqui, você vê os estúdios, o nível que vocês colocaram hoje. Aqui na Ubra TV e na Multi-RS, eu não vejo a hora de vir correndo para cá. Olha só, tem a promessa do teu programa aqui, Vai hein? sair. Vai sair? Vai sair. Esse ano ainda? Antes da Expo Inter? Tem que ser antes da Expo Inter. Não, antes eu não consigo, não me bota pressão. Eu já estou... Posso falar dos quadros que vão estar no programa? Um deles já está gravado, tá? Que vai ser o Churras na Obra. Olha só. O Churras na Obra você vai pirar. Esse vai ser um dos quadros mais legais. Depois nós vamos ter o Chefe na Sinaleira. Como assim o Chefe na Sinaleira? Eu vou fazer o melhor churrasco do mundo em determinada sinaleira que ninguém vai saber. E vou distribuir ali o melhor churrasco do mundo de graça. Chegou, vai ganhar o churrasco. E depois nós temos a Churrasqueira Solidária. Quem ainda não tem uma churrasqueira, um clube, um bairro, um grupo de amigos, eu vou lá, vou dar um espaço gourmet para esse cara e ainda vou assar o primeiro churrasco para eles. Olha só, 3 quadros do teu programa. 3 quadros já dentro desse programa. E tem um quarto que esse vai ser surpresa. Vamos lá, vamos falar por último aqui para encerrar do campeonato mesmo, né? Então, quem ganhou foi uma equipe gaúcha, brasileira. Isso. Os guris ficaram muito contentes. E aí aquilo, né, que tu sempre falou aqui no Poder RS, mais importante do que vencer uma das 5 categorias é ter um equilíbrio, é ter boas notas sempre na média que a gente está vendo, né, imagens ali, da chegada das proteínas para os jurados. E aqui era de competição. Aí ali já era de competição. E bacana falar, e você acompanhou lá, que os pratos iam daí da área de competidores para a área de juízes sem qualquer marcação, porque ele só ia com código alfanumérico. Então isso mostra isonomia. Degustação às cegas, não sabe quem ninguém sabe quem está julgando, entendeu? E aí falar dos meninos, tá, eles aí já ali do lado, os meninos do Brás e Resenha, é muito bom, porque são exemplo de humildade. Os meninos estão buscando conhecimento, já foram bem no brasileiro, ganharam o brasileiro, mas os meninos vêm estudando muito. E a gastronomia é isso, o churrasco é isso, é dedicação, tá no meio desse time todo. Para mim me causa muito orgulho. O RPF também, né, que ficou em 3º lugar. Você imagina o Brasil em 1º e 3º. Quem que foi o segundo?
Segundo lugar, o México. O México. A escola de academia do México. Os meninos são fantásticos também. Então, eu acho que foi inconteste. Ninguém... Olha isso aí, Brasi Resenha. Ó. E olha aqui a Parris que a gente falou. Isso aí. Ninguém contestou o resultado, porque realmente foi tudo. E outra, transparência total. Terminou o resultado, a gente deu as fichas para todas as equipes que olharam, viram que era uma coisa totalmente limpa e correta, né? Como deve ser, né? E, poxa, eu preciso agradecer a cada equipe, essas 40 equipes que estavam aí. Cara, todos são campeões, não tem neófito aí. Todos sabiam o que estavam fazendo. Tanto é que as pontuações foram muito próximas. Ninguém teve uma pontuação exorbitante. Não, foi tudo muito próximo, tá? Preciso agradecer aí também o pessoal do SEASA, que estava aí conosco, fizeram um trabalho fantástico. Teve uma equipe só de meninas, foi muito legal. Teve a menina do México que competiu. Cara, o evento foi completo, eu fiquei muito satisfeito. Outra coisa importante é que depois que todas as proteínas ficavam prontas, eram avaliadas pelos jurados, elas eram distribuídas para quem estava lá, de graça. Todo mundo pôde provar tudo que foi servido. Olha só. Sim, foram quase 2 toneladas de alimento distribuído gratuitamente só do torneio. Mais 10 toneladas do carreteiro e mais 3.000 choripã da linguiça. Então, quem teve no parque comeu muito bem e de graça. É verdade. Né? Porque a nossa ideia era essa, a gente não estava lá visando o lucro daquilo. A ideia era que todos pudessem provar e conhecer, né, o diferencial que foi. Você imagina que você estava ali vendo o evento, ao mesmo tempo servia, pegava uma barquete com o prato do campeão. Né? Então, isso foi muito legal. Eu tenho só que agradecer a todos. O prefeito Felipe Costella, prefeito de Esteio, fez um desafio. Disse, olha, não tem esse negócio de levar esse campeonato, esse torneio para outra sede. O ano que vem vai ter de novo em maio, no mês de maio, aqui em Esteio. O que vai ter? Está aceito esse desafio do prefeito? Já está aceito, assinado, estamos juntos. O Felipe é um cara visionário. Esse evento eu levaria para outro país, mas ele me pediu que fosse aqui. Vai ser, de novo. E nós vamos fazer o primeiro ibero-americano. Ibero-americano. Eu quero trazer Europa e Américas para dentro desse evento. Ele vai ficar maior ainda, com um toque diferenciado, mas mantendo a nossa essência ancestral. Então está marcado já, 2026, campeonato ibero-americano de assadores ancestrais, é isso? Isso daí. E vai ser bacana. Quero trazer França, Itália, vai vir muita coisa diferente. Espanha, Portugal. Nós vamos ter... E aí, eu quero criar nesse do ano que vem um espaço de interação entre os grandes chefes, com degustação. Eu vou fazer uma coisa diferenciada, vai ser legal. Perfeito. Chefe Didagre, parabéns pelo trabalho, parabéns por esse evento histórico, por essa conquista aqui devidamente ranqueada. Agora é só o Guinness Book, né? Pegar aqui o que foi feito pelo Ranking Brasil e deixar claro que todas essas 3 categorias, né, o maior carreteiro, o maior linguiça, o maior churrasco ancestral, foram feitos aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul. Já estão nas grandes plataformas hoje, todas que você acessar, você digitar um Google aí, já vai aparecer todos os nossos rankings aí, então já reconhecido, né? Isso nos deixa muito felizes e agradecer você, Orestes, que é um grande visionário e sempre acreditou nos meus projetos e esteve comigo desde o lançamento. Porque depois que está feito, todo mundo quer estar junto. Quer tirar foto, quer fazer. Agora, essa história nossa, ninguém apaga. Essa a gente construiu junto. Eu sou muito grato a ti, a Ubra, a todos. Um abraço ao Mel, que também que é um grande amigo aí. E dizer que vocês fizeram diferença nesse contexto todo aí. A única universidade que estava lá presente, né, Isso aproveitando isso, teve, olha, mais de 100 mil pessoas passaram pelo Parque das Exposições CIS Brasil no final de semana, na quinta e na sexta, mas especialmente no sábado e domingo. O orgulho é todo nosso, viu? Estar junto dos teus projetos aqui, que sempre são divididos com a população, né? Nunca é para ganhar repercussão à toa ou dinheiro, não. É para dividir, primeiro engrandecer o nosso estado, né? O Rio Grande do Sul, nesse ano de reconstrução que a gente está vivendo, e também aí distribuir muito mais do que alimento, distribuir alegria e orgulho da gente ser gaúcho. Obrigado. Sim. E até Expo Inter, é isso? Tamo junto, Expo Inter, vem comigo no maior mocotó do mundo.
Aqui é de quem conhece para quem aprecia. Valeu! Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem. Escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína, sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome o produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procure as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Alibem, bem juntinho de você. O Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver e OAB RS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Atenção, pessoal, amanhã, terça-feira, a Ubra vai promover o evento Superação nas Enchentes, como 4 marcas inspiradoras enfrentaram o maior desafio climático do nosso século. A partir das 19 horas, no auditório do Prédio 14 do campus da Ubra em Canoas, representantes da Fraport Brasil, do Esporte Clube Internacional, do Grêmio Futebol Porto-Alegrense e da AGCO Corporation, construtora e distribuidora de máquinas agrícolas, vão revelar o que fizeram no ano passado para a gente enfrentar e superar a maior enchente, a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Neste sábado, Porto Alegre recebeu o chefe Felipe Bronze em um evento exclusivo no Golden Lake, o bairro privativo que está sendo construído na zona sul da capital. Ele preparou um menu especialmente criado para o evento No Fogo com Bronze. E eu, claro, registrei tudo para compartilhar com vocês. Pode rodar. Deixa eu conversar agora com o chefe Felipe Bronze, que está num evento muito legal, exclusivo aqui no Golden Lake. Mas eu quero começar falando contigo um pouco desse um ano. A gente está fazendo um balanço desse um ano da maior tragédia climática que o Rio Grande do Sul já viveu. Já esteve aqui, né, em outras ocasiões nesse período e se envolveu lá no Rio de Janeiro, no centro do país, com a ajuda aqui aos gaúchos. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, Felipe. É claro, assim, primeiro é um prazer enorme estar em Porto Alegre. Eu adoro Porto Alegre, sempre adorei Porto Alegre, me sinto muito bem recebido aqui, praticamente em casa. E não podia ser diferente. Quando aconteceu aquilo, que é uma tragédia humanitária, acho que a gente não faz nada além da nossa obrigação do que ajudar da maneira que a gente pode. Então eu participei de 2 jantares beneficentes grandes, a gente conseguiu levantar um volume de recursos, eu acho significativo para poder ajudar, que é significativo para um jantar, claro que para o volume da tragédia, mas é aquilo, né? A gente tem que ajudar da maneira que a gente consegue. Ajudei na física também, na pessoa física também, doando também, mas o que a gente podia fazer a gente fez. Então... Eu conversei essa semana com o governador Eduardo Leite, ele acabou de ir a Nova York, ele disse, olha, é muito importante a gente contar para o mundo e para o Brasil
que o Rio Grande do Sul já se reconstruiu, Sim. porque ainda fica aquela memória, né, de cidades destruídas. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como já veio várias vezes de volta ao estado, como é que está o Rio Grande do Sul, na sua visão? Eu, para ser honesto, eu fiquei até surpreso da gente começar a conversa por aí, porque é claro, vocês são gaúchos, viveram isso aqui na pele, então é claro, isso marca muito mais vocês, mas para mim já é a 4ª vez que eu venho ao Rio Grande do Sul, depois disso tudo, é a 4ª vez que eu venho a Porto Alegre, é a 4ª vez que eu venho ao Rio Grande do Sul, já estive em outras cidades também. Eu não tinha nem memória da tragédia, assim, a cidade está impecável, assim, tá como sempre foi, eu arriscaria dizer que está até melhor, está mais bonita, está com uma vibração diferente, eu acho que essa tristeza, essa tragédia, às vezes trazem à tona o oposto disso na gente, né? Que é viver a vida com mais intensidade e mais alegria para aproveitar os grandes momentos. Eu tenho achado que está melhor que nunca. Bom, vamos lá, vamos falar do evento, mas mais do que do evento, dessa gastronomia ao redor do fogo, que tem muito a ver, né, com as nossas raízes aqui do Rio Grande do Sul. Pois é, eu sempre fiquei na dúvida se eu trazia o No Fogo com Bronze, meu evento, para Porto Alegre, se ele ia ser muito bem recebido ou se ele ia ser muito criticado, porque aqui eu acho que o gaúcho ele nasce com sangue e com fogo nas veias também, né? É verdade. Então o gaúcho entende fogo, mas não é um evento de churrasco comum. O No Fogo com Bronze para mim, é a tradução do amor que eu tenho por cozinhar no fogo. Então, isso transcende churrasco, não é sobre uma receita, uma forma de preparar coração de galinha ou preparar costela, não é isso. É sobre uma celebração da cozinha no fogo. Meus restaurantes cozinham no fogo, todos os três, o Pipo, o Ouro e o Taraz, desde os 2 estrelas Michelin, que são preparos minimalistas, tudo feito na brasa antes de compor o cardápio, até o Pipo, que eu faço objetivamente a comida no fogo, o Taraz também, mas também a televisão e como eu cozinho em casa. Então aqui a gente não tem só carne, a gente tem preparos de carnes. Então a gente tem o cupim que a gente faz, tem um dry rub especial, um tempero muito diferente que vai com creme de milho tostado, é uma receita, não é um churrasco puro e simples. E a gente tem as estações de peixe, que são maravilhosas, estão ali no nosso fundo, um bluefin da Espanha, sendo selado no carvão, com molho japonês e melancia na brasa, que é uma das assinaturas que eu faço há muitos anos, faço desde 2001 isso no restaurante. Então é uma passada pelo fogo, até a sobremesa a gente faz no fogo, vai ter uma banoffee feita com banana na brasa. Então na verdade não é um churrasco, eu não seria tão destemido assim de trazer um churrasco puro e simples para os gaúchos, mas na verdade é quase uma homenagem aos gaúchos que adoram o fogo. Então acho que não tinha lugar melhor para trazer o No Fogo com Bronze do que para o Rio Grande do Sul. Esse aqui é o nosso Black Cod, é um peixe que chegou ontem da Espanha, ele pesava 600 quilos, recebemos ele, estamos servindo aqui levemente gratinado com brasa, então dá um saborzinho especial, limão siciliano. Isso é uma versão dele fresca, mas temos um prato também feito com ele, que é com melancia coalhada, fica um espetáculo. Chefe, fala um pouquinho desse peixe. Bluefin, atum espanhol, espetacular. A gente queima ele com carvão por cima, ele fica cru de um lado e selado na brasa do outro. Temos também o Black Cod, um peixe que a gente deixou marinando 24 horas com um pouquinho de miso e melado e agora ele está sendo finalizado na brasa. É um contraste muito... Esse peixe a gente recebeu do Alasca. Uma versão especial, que é uma lagosta feita na manteiga de ervas e vamos servir agora também com cebolas assadas e um pimento de pequilho, que é um pimento espanhol que é uma delícia. A gente tem aqui uma saladinha quente de cebola assada com pimentão piquilho e um camarão carabineiro que tá, ó, maravilhoso, incrível. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah.
Olha só, pessoal, na semana passada eu conversei com o dono da empresa Impacto Vento Norte, uma das principais, se não a maior, na realização de eventos aqui no Rio Grande do Sul. A empresa foi diretamente afetada pelas enchentes de maio do ano passado, mas conseguiu se reerguer, se recuperar. E agora eu convido a vocês para ver essa entrevista gravada que eu fiz com ele na semana passada. Pode rodar. Vamos conversar agora com o diretor da Impacto, Ricardo Salomão, também dentro da série de entrevistas que a gente está fazendo sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul pós-enchentes de maio de 2024. Bem-vindo ao Poder RS, Ricardo. Bem-vindo a todos. Você de novo? Claro. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar... Vamos mais uma vez. Vamos de novo, não tem problema, gravado é para isso. Boa noite, pode me dar boa noite? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Tu é de um setor fundamental para o Rio Grande do Sul, que é o setor de eventos, né? Tu certamente foi impactado diretamente pelas enchentes. E antes eu quero saber, a tua empresa, né? O teu depósito, onde tu deixa os equipamentos mais modernos que a gente tem, né? De som, de luz, são da Impacto. Vocês foram atingidos diretamente pelas enchentes? Sim. O material da empresa ficou quase todo debaixo d'água. A empresa é bem do lado do aeroporto de Porto Alegre. Ali no quarto distrito, né? No bairro Anchieta, na Anchieta. E foi o último lugar que esvaziou, entendeu? Porque quem não queira... Tinha 40 dias com água ali, né? 40 dias, né? E chegou 1,80 m na empresa. 1,80 m. Qual foi o prejuízo? O prejuízo ficou um valor muito alto, porque muitos materiais, que geralmente o depósito tem 4 mil metros, mas ele tem 2 andares. E um material que, como a empresa, a gente coloca som em várias casas, no Araújo Viana, no Teatro Vibra, em São Paulo, que tem show todos os dias, na Casa Vetro, no Teatro Bourbon, e fora os shows de prefeitura, estava sempre indo e voltando materiais. E o material que ficou no parte térrea é o material que mais sai nos eventos. Ninguém imaginaria que a água subiria 1,80 m. Claro. Entendeu? Ainda mais perto do aeroporto, porque o aeroporto não ia parar. E casualmente, nós estávamos fazendo todos os eventos da Prefeitura de Porto Alegre, nós estávamos com o Pepsi on Stage usando como base para as pessoas que estavam da ilha. E quando pediram para esvaziar o Pepsi on Stage, que é bem do lado da empresa, casualmente, nos deu vamos começar a tirar. Então, nós tiramos 4 carretas de materiais da empresa, colocamos em um local alto, e avisamos vários empresários, eu avisei vários empresários do bairro ali, a prefeitura está esvaziando o bairro, a SEASA, que é atrás da gente, também me avisou, o presidente da SEASA me avisou, Ricardo, vai alagar. Então, nós tiramos o que nós pudemos tirar e levantamos a empresa tudo 80 centímetros, mas a água ficou 1,80 m. E nossos colaboradores, quase todos moram em Canoas, casualmente no lugar que foi tudo alagado. Então, para Impacto e para os nossos colaboradores foi uma perda. Muito difícil. A enchente foi muito forte. Difícil. Sem contar que também parou os eventos, né? E como a gente tínhamos a casa em São Paulo, outros eventos fechados, como a Impacto a gente faz muito evento fora, grandes festivais, e daí não tinha nem como sair o material. E isso é um agradecimento que eu faço para os outros empresários do ramo. A gente disputa, a gente é concorrente no momento de fechar o preço. Mas os outros empresários do ramo do Brasil inteiro me emprestaram material, ajudaram a Impacto a executar os eventos que ela tinha fechado em São Paulo, no Paraná, no Rio de Janeiro, porque a gente não tinha como sair daqui. Nós tínhamos um festival grande e não tinha nem como sair, não tinha como as carretas pegar a estrada. E fiquei até arrepiado, os outros empresários pegaram, não, o que tu precisa, Salomão? Emprestaram material, equipe, como não tinha nossa equipe também sair, todo mundo se ajudou. E quando eles também vêm a Porto Alegre, a Impacto ajuda todos eles, estamos sempre juntos. Impressionante isso, né? Quando os concorrentes te ajudam, não só no momento difícil, mas isso está dentro do business de vocês. Sim, é um business muito fechado e, queira ou não queira, todo mundo pode ter um acidente. Claro. Aconteceu de várias turnês, tá vindo a Porto Alegre e uma carreta tombar. E a única coisa que tem hora para começar é evento. Tu pode marcar uma cirurgia, tu pode marcar uma audiência, uma reunião, pode atrasar. Mas o evento, um jogo de futebol é um evento, começa às 4 horas, tem que acontecer. Então, um show é a mesma coisa. Então, geralmente, no Brasil, uma coisa que sempre tem horário é o evento. Então, com essa demanda, todo mundo se ajudou. E como a gente também ajuda quem vem, entendeu? A gente se ajuda. E a enchente foi muito complicado para o setor, né? Até para os técnicos, para as pessoas que trabalham, dependiam. Claro, porque demorou muito tempo, né, para retomar. Sim, foi quase igual à pandemia, só que a pandemia
no Covid, parou o Brasil inteiro. Então, não tinha como... E não teve destruição também, Não né? teve A enchente destruição. foi uma tragédia maior do que a pandemia para nós, gaúchos, porque destruiu muita coisa. Sim, Destruiu a tua exatamente. empresa, A empresa né? ficou- Teus funcionários perderam as casas. Sim, a maioria perdeu e a empresa perdeu muito material, Mas logo que abaixou a água, que deu quase 2 meses depois, nós fizemos uma força-tarefa, todos os funcionários, todo mundo foi lá, ajudou, nós limpamos, arrumamos. A empresa está pronta novamente para trabalhar e tá funcionando a 100% dia e noite, mas tivemos bastante perda, principalmente dos materiais de que a gente fazia. Nós fizemos a luz do Rock in Rio. E, teoricamente, a luz do Rock in Rio é a luz que tinha voltado no festival, que ficou na parte terra da empresa. Então, uma perda muito grande, foi um bom material que a gente fazia a luz do Rock in Rio. E essa mesma luz fazia o Natal Luz de Gramado. Ao ponto que, depois de 20 anos, a Impacto da Norte fez toda a iluminação no Natal Luz de Gramado. Esse ano a gente não fez, pelo fato que eu não tinha como ganhar uma licitação e não ter como atender com os materiais. Claro. Não tinha tempo hábil, então... A gente preferiu não até entrar na disputa da licitação, não entramos no valor. E uma outra empresa, a qual é uma empresa de São Paulo, e também nós ajudamos ela aqui a executar, que ela precisava, a gente resolveu. E esse ano já estamos aptos novamente para fazer os grandes festivais. Todo o estoque da empresa, então, já está reposto? Sim, todo o estoque. Todos os equipamentos? Todo que a gente conseguiu arrumar, a gente arrumou. E a maioria a gente teve que comprar novo, porque a gente não pode... É equipamento eletrônico, a gente não consegue arriscar um evento, porque eu te falei, o evento acontece naquele momento. Eu não posso arriscar um material... Não pode dar errado. Um painel de LED, ficar um quadradinho no canto de um festival, tipo o Planeta Atlântida, a gente faz o Planeta Atlântida. Então, não poderia... Um evento grande foi o Planeta Atlântida, o Universo Alegria, que foi em dezembro, na Arena do Grêmio, nós fizemos na Arena do Grêmio, e fizemos em Curitiba, 2 mega eventos que tem hora para começar, tem 50 mil pessoas, não pode, imagina um estádio lotado com 50 mil pessoas, parar uma mesa de som por causa da enchente, não. O que teve comprometimento, a gente descartou, a empresa comprou novamente todo o material. Um ano depois, como é que está a saúde financeira da empresa? Casualmente a empresa está muito bem financeira, porque queira ou não queira, a gente se organiza, a gente não dá o passo maior que a perna. E também a gente tem muito contrato com o poder público, a gente trabalha bastante, não só colocando materiais e fazendo produção de grandes eventos, grandes festivais, grandes festivais, não só na parte de produção, hotel, operacional, coisas que até nem tem equipamentos da Impacto, mas a gente faz, então a gente está bem, continua a estar bem. Para encerrar, como é que nasceu o Impacto? Aonde? Qual é o município? A Impacto é em Porto Alegre, ao lado do aeroporto, em Porto Alegre. Tu é daqui também? Sou de Porto Alegre, não sou de Canoas, sou de Porto Alegre. E como é que tu começou a fazer isso? Por quê? A empresa, casualmente, segunda-feira agora passada, foi 24 anos da empresa. A gente fez uma festa grande para todos os funcionários, nós temos 110 funcionários. A gente não conseguiu fazer os 23, porque estava debaixo d'água. Vamos fazer um mega evento para a empresa com 25 anos, que é o próximo aniversário. Eu comecei, porque eu era o presidente de uma escola de samba. A Impacto, a gente faz o Carnaval de Porto Alegre. Inclusive, um ano... De qual escola? Eu era presidente da Real Academia de Samba. Uma escola que era pequena, mas ela fundou o Império Zona Norte. Ela tem bastante história no Carnaval de Porto Alegre. E quando eu era presidente da escola de samba, eu comecei a botar som. Saí com 18 anos, eu tenho 45 hoje. Eu comecei a colocar som no ensaio e comecei a gostar. E daí comecei a comprar equipamento. E como eu sou um cara audacioso, eu comecei a comprar até meus concorrentes. Comecei a comprar meus concorrentes e a empresa se tornou uma grande empresa, mas não vou dizer que eu sou maior, não posso afirmar. É uma dos maiores do Brasil, eu posso dizer. Sim, e daí a gente, pelo fato da audaciosa. E agora, hoje em dia, a minha filha Laura Salomão, que está administrando a empresa junto comigo, ela se formou em Relações Públicas, ela está... todo gás, e é bom, sangue novo, a gente vai renovando, claro. E bola para frente. E o bom, que mais me deixa feliz, é que eu não me preocupo só com a minha família, eu me preocupo com as 110 famílias de todos os funcionários da empresa, e não é só os fixos, porque quando tem evento que nós temos 800, a gente faz a Expo Inter, a gente faz toda a Expo Inter, a gente bota segurança, portaria, limpeza, estacionamento, tem 800 pessoas trabalhando, então a gente se preocupa em poder gerir não só os 110 funcionários mensais que a empresa tem, mas nos grandes eventos poder, a cadeia produtiva da empresa, criar oportunidade para todo mundo trabalhar e sempre evoluir mais.
Ricardo Salomão contando aqui a sua história, né, de reconstrução da sua empresa, mas que representa muito o que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul. Olha, um orgulho de ter aqui no Poder RS, né, conhecendo um pouco mais da tua trajetória, da tua empresa e esse exemplo mesmo de superação. Obrigado, Salomão. Obrigado. Valeu. Boa noite. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. O Sindifisco Nacional anuncia uma nova operação padrão no Aeroporto Internacional de Porto Alegre. A segunda ação em menos de 20 dias deve causar atrasos de até 3 horas em voos internacionais da capital e a partir das 8 horas da noite desta terça-feira. Olha só, pessoal, o Grupo PS apresenta o Marco Life Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade, em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados, que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade, totalmente conectado às facilidades do mall, à conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral, com 699 vagas e ao hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso. Procure agora o seu corretor. O Poder RS de hoje fica por aqui. Para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.